Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito bonita aos olhos. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura é essa Betseba, filha de Elã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. Entrando ela, ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. Nossa, eu estava tocando ali, Deus fez uma bagunça na minha cabeça, com coisas que desde o começo da semana eu estava pensando em ministrar. E aí a Lélia escreveu um negócio no WhatsApp, e era exatamente o que eu estava pensando. E aí ontem à noite eu não consegui, eu deitei no sofá na sala para tentar ler a Bíblia, eu não conseguia por causa da Helena chorando à noite, mas eu consegui ler muito poucas coisas, assim. Eu peguei, na verdade, quando eu li esse texto, eu fui pesquisar 2 ou 3 palavras desse texto na internet, e aí acabou que eu caí num outro lugar, uma outra história da Bíblia que nada tinha a ver com isso. E eu achei que estava me perdendo. Eu falei, não vou ler, já estou desviando tudo do assunto por causa dessa barulheira. E enquanto eu estava tocando ali, na verdade eu não estava me desviando nada. Deus juntou todas as coisas. E eu queria que você prestasse muita atenção, querido, e que você, tudo que você ouvisse, você tentasse levar para o teu espírito. Porque tem algumas coisas que a linha é muito sutil, em que eu não tenho como dizer para você, isso aí é sua carne, isso aí é teu espírito. Por exemplo, Deus não fez a gente para ser tudo igual. A gente tem diferença de personalidades. Mas se você reconhece o filho porque ele se parece com o pai, onde é que está a linha entre eu ser a cópia do pai ou as minhas diferenças que são naturais? Ou o ponto em que eu nem comecei a me parecer com ele? Eu não tenho como te dizer. Eu posso até pessoalmente ter uma percepção, falar, não, isso aí é algo que você precisa, é da velha natureza, precisa morrer, você ainda não transformou. Ou eu olhar e falar, não se preocupe, isso aí faz parte da sua característica que Deus fez. Mas eu não tenho autoridade para colocar isso como régua sobre a tua vida. O ponto em que tem que mudar e o ponto em que é natural. E muito do que a gente vai falar aqui hoje, você vai precisar buscar esse entendimento em Deus. Porque a sua carne vai tentar dizer para você que a maioria das coisas, se não todas, não, é isso mesmo. A sua carne é assim, Deus te fez desse jeito, sua personalidade, para que fique do jeito que está. Davi, tudo que Deus vai fazer na sua vida, tudo que Deus vai fazer no mundo, que Ele fez no mundo, através de homens, depende do lugar que você está. Depende de pessoas ocupando o seu lugar, não é um lugar físico, mas ocupando o seu papel. Porque na verdade, quando Deus fez a terra e estabeleceu as coisas aqui, Ele não criou uma nova forma. Ele manifestou na terra de forma material o que já acontecia no céu. Então Ele veio, criou um homem. Por que esse homem é a sua imagem? Porque esse homem representa Cristo. Ele criou o Cristo lá no Éden. Por isso que Cristo é o segundo Adão. Ele manifestou Jesus no Éden. Imagina que Jesus não tinha um corpo físico no céu. Jesus é espírito, Deus é espírito.
Ele foi no Éden e ele criou, ele materializou Jesus. Palpável. Então quando você olha para o Adão, você fala Jesus. A materialização do Filho. Não é Deus. Jesus Deus. É como Filho. E aí ele vai e resolve criar uma esposa. Que também no céu já estava prevista. Que era o quê? Uma noiva, uma igreja. E ele cria a Eva. Então é só materialização do Adão, ele tira a Eva, assim como de Cristo ele tira a sua igreja. E Adão teve que morrer para isso. Adão caiu num profundo sono, igual Estevão, ele morreu. Ele apagou. E aí Jesus arranca a igreja dele, como fez com Cristo, na cruz. E o Espírito, como é que o Espírito chega em Eva? Da mesma forma que o Espírito chegou à igreja. O Espírito foi soprado sobre Cristo, porque Cristo foi o único que andou até aquele momento de forma plena no Espírito. Até aquele momento, como é que o Espírito vinha? Sobre pessoas. Deus colocou o Espírito em cima de Sansão, e Sansão fazia tudo. O Espírito saía, ele perdia força. Parecia os filisteus, o Espírito se apossava. Em Cristo não. A Bíblia diz que Jesus fez tudo o que fez, porque o Espírito era com ele. Então esse Adão andando na terra já tinha o Espírito todo nele. Um dia Deus deitou esse Adão e levantou ele numa cruz, matou ele, e o Espírito passou para a igreja. Depois, pela morte da carne, por ter arrancado um pedaço da carne, gera a igreja, e o Espírito transfere. Então o que é isso? Manifestação do céu. E as coisas só acontecem do jeito que acontecem, de forma perfeita, como está na Bíblia, quando todas essas coisas estão no seu lugar. O Adão está no seu lugar, a Eva está no seu lugar. Porque quando Eva resolve inverter qualquer tipo de coisa nisso, acabou. Ela resolve influenciar o Adão. É a igreja tentando influenciar o Cristo para arrancar dele algo que ela acha que é bom. Destruiu, mas destruiu, e eles perdem o Éden. Não é simplesmente por desobediência, é porque o céu rachou. A manifestação do céu na terra quebrou. Então rompeu o vínculo. Porque o vínculo vinha porque, na verdade, ele estava manifestando algo. Então é mais ou menos assim: eu dou autoridade para o Caio cuidar daqui. Eu não estou aqui, Caio, cuide. O que o Caio está fazendo? Ele está me representando. Daqui sai o que é para ser feito e como é para ser feito, e vai ali. No começo com eu falando, e conforme vai amadurecendo, com ele tendo assimilado o Espírito que flui. O dia que o Caio virar e falar assim: não, eu vou fazer de outro jeito, eu quero fazer de um outro jeito, o que acontece? Quebra o vínculo. Você não está mais assimilando daqui para manifestar, você está fazendo o que você quer. Então a partir desse momento, rompe. Caio, você não mais tem vínculo aqui, você está manifestando pelo que você é e o que você quer. Por isso que os céus fecharam, por isso que a comunicação de Deus com o homem de forma direta quebrou. Por isso. Porque o homem parou de ouvir lá para ouvir aqui. Ele parou de representar Jesus. E como ele não representava mais Jesus, ele não tinha mais autoridade em cima da terra. Porque ele não tinha autoridade na terra porque ele ganhou o direito de fazer o que quisesse. Ele tinha autoridade porque ele estava representando. Ele era imagem de Deus. Não só na aparência. Mas quando toda a criação olhava para Adão, ela via Deus, a imagem de Deus. O dia que ele para de cumprir esse papel, a terra começa a padecer. Tudo que tem para acontecer é porque cada um de nós ocupa um lugar, um papel. E o dia que esse papel começa a ser corrompido, eu deixo de ocupá-lo, eu deixo de cumpri-lo, os resultados não vão acontecer. E você pode orar o quanto você quiser, jejuar, dar oferta, fazer o que você quiser, não vai ocorrer. Porque Deus se manifesta através dos papéis que nós cumprimos na terra. Então o corpo de Cristo, 5 ministérios, são papéis. Por isso que não tem mais importante ou menos importante. Existe governo, mas isso não significa maior importância. Assim como não adianta a cabeça ser muito boa. Vocês conhecem o Stephen Hawking? É um físico que ele é meio doido, ateu ao extremo, mas um cara muito inteligente. Ele não consegue, ele tem uma doença neurológica, né, que vai parando os nervos. Ele é todo torto, todo contorcido em cima de uma cadeira de roda, mal fala.
Mas a cabeça funciona bem? Muito bem. Mas ele consegue viver de forma plena? Não. Ele vive numa cadeira de rodas sem conseguir se movimentar, embora a cabeça cumpra o seu papel. Mas se o pé de repente disse, o pé não é importante, ele já não anda. Se a mão acha que é menos importante, ele já não pega nada. Mas a cabeça está lá funcionando. E o corpo de Cristo na terra, ele não se manifesta hoje da forma que deve por isso. Porque partes do corpo estão paradas, estão inativas. Ou por não entenderem o que tem que fazer, ou por todo mundo achar que a cabeça é que é boa. E a religião nos ensinou isso, a cabeça é a boa. As cadeiras aqui de cima, que tem algumas igrejas que são as boas. O cargo tal é a boa. E todas as outras funções vão sendo colocadas como segundo plano. E a igreja vai padecendo. E ela não morre por quê? Porque a cabeça ainda funciona. Você quer ver o indivíduo parar? É a cabeça parar. Morte cerebral. A partir da morte cerebral, você só fica vivo porque eles usam uma máquina. Porque se tirar a máquina, você morre. O corpo vai padecendo. E isso às vezes é o corpo sem o governo de Cristo. Um corpo que sobrevive só. Só que em tudo Deus estabeleceu esses papéis. E quando você resolve sair desse lugar, por algum motivo, seja ele qual for, ou não entende qual é esse papel e essa função, você vai ter problemas, ou no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho. Tem coisas, querido, que assim, Deus inventou papéis, o Satanás inventou o tal do machismo do feminino. Então quando você pergunta, Deus é machista? Não, Deus não é machista, Deus é Deus. Se você quer os seus conceitos chamar ele de machista, então chame, mas ele é Deus. Ele estabeleceu uma coisa lá no Éden: homem, você vai trabalhar, você vai sustentar a sua casa. Mulher, você vai cuidar da sua casa. Se isso é machismo aos seus olhos, então que seja. Mas ele estabeleceu isso. Mas ele tem um problema com a mulher trabalhando fora? Não. Ele só vai te dizer, mas você corre um grande risco de ter problemas. Por quê? Porque você está abrindo mão de um papel que era seu, que era de edificar a sua casa. Mas a nossa sociedade, a nossa cultura nos fez isso. Ela nos empurrou para isso. Mas quando você faz isso, você está tomando para si uma forma de agir. Eu acho que tem que ser um pouco diferente. Você pergunta, mas como vai ser então? Me dá uma solução. Eu não tenho. Eu sei que durante séculos e milênios funcionou. Quando a nossa cultura começou a corromper algumas coisas, e Satanás não vem dizendo assim, marido manda sua mulher trabalhar. Ele vem empurrando coisas pequenas, consumismo, cultura, televisão. Ele vem durante 100 anos tramando algo. E ele vai montando todo um cenário até que seja inviável o plano inicial de Deus. Então você vai me perguntar, você está me falando que eu tenho que parar de trabalhar? Não, de jeito nenhum, não faça isso. O que eu estou te falando é que você precisa entender. Meu papel é edificar minha casa. Você quer ver esse papel de homem e mulher no casamento? Se a sua casa não avança no sentido de seus filhos crescerem, de cumprir propósito, de gerar fruto na sua vida e na vida de outros, e isso não acontece, ou está acontecendo desse jeito por culpa do marido, porque ele é a cabeça, ele é quem dá a direção, ele é quem puxa na mão, ele é quem leva o alimento para dentro de casa. Papel estabelecido por Deus. E se a mulher for uma perdida, não interessa, ainda assim vai dar fruto. Quando eu li a biografia de Lincoln, só falam mal da mulher dele. Na história americana, ela é motivo de zombaria até hoje. Ela era amarga, ela era grosseira, ela era mal-humorada, ela era tudo isso. Uma mulher, sabe a goteira de Provérbios? Era a mulher de Lincoln. Mas ele é tido como o maior presidente que aquela nação já teve. Aquele país, gente, é um país abençoado por Deus, o mais de todo mundo. Ah, mas hoje eles estão, sim, um dia eles vão colher o que eles escolheram hoje. Mas eles se fundaram e cresceram em cima de princípios bíblicos. Por isso eles têm isso hoje. Por isso eles são isso, por isso o mundo copia eles. Porque a bênção de Deus enriquece. Aquele homem, com o que ele entendia, ele segurou esse país. Os Estados Unidos não eram para existir hoje. Hoje existiriam pelo menos 3 nações lá em cima. Existe uma por causa de um homem que edificou. Com essa mulher em casa, ele fez isso.
Ele carregou aquele país nas costas. Por quê? Porque ele cumpriu o papel dele, independente do dela. Então a nação colheu dos frutos da autoridade sobre a qual ela se colocou. Ela estava debaixo dessa autoridade, e aquela autoridade entendia o papel dela e arrastou. Então dentro da sua casa é isso. Ah, minha família não avança, meus filhos e eu e minha mulher não produz nada, e a gente sempre parece que não vai, não anda. Culpa sua. Não é dela, é sua. Porque mesmo que ela for a pior, você arrasta, porque a direção está na sua mão. Então ou você não assume essa direção, ou você está deitado ainda em cima de quem você era e você também não mudou, ou você está tentando dividir a autoridade com ela e vamos fazer uma votação, mas é sua, não é dela. E se a minha casa é um inferno, é culpa dela. E se os meus filhos são mal educados, a culpa é dela. E se falta coisa em casa, a culpa é dela. Porque não é seu papel edificar a casa, é dela. A Bíblia diz, a mulher edifica a casa, não o homem. Eu não tenho capacidade. Você já viu casa de mulher crente que o marido é desviado? Igreja pequena, você vê muito isso. O marido é um bêbado. Mas você chega na casa, é aquela paz. A mulher com o coquinho falando baixinho, tudo um doce acontecendo. Você já viu situação assim? Eu já vi muitas. O marido chega aquele inferno e quebra tudo, porque ele chega bêbado, e ela assim, mulher sábia, calada, ganha o marido, e ela vai e passa aquele furacão até que ele cai bêbado e dorme, e ela tampou o ouvido dos filhos para não ver, e a paz volta. Por quê? Porque mesmo ele tendo o governo da casa, não é ele que edifica. Se ela fizer direito, a mulher sábia edifica a tua casa. Se ela fizer direito, a casa vai bem. A responsabilidade é dela. Então, do mesmo jeito que eu nunca vou poder virar para Abel e falar assim, a culpa é sua que a gente não anda, a culpa é sua que o ministério, não, a culpa é minha, sempre minha, de qualquer jeito é minha, porque é meu papel. Mas eu não tenho a capacidade, mesmo que eu quiser, de fazer a minha casa ser edificada. Porque o que eu levo para minha casa é o mantimento para que ela construa. Não sou eu quem construo. É ela. Papel dela. Papéis muito bem separados. Você consegue entender que já não é mais questão de machismo ou feminino, de mais importância ou menos importância. São lugares. Por isso que a criança, ela tem fases em que ela vai se alimentar da mãe, e só a mãe pode dar leite, eu não posso, porque está nela essa capacidade de cuidar. E depois de uma certa idade, ela tem que ter a capacidade de entregar, e o pai tem a capacidade de puxar para ele, e começar a levar, porque é o papel dele começar a colocar essa criança dentro do destino dela, não da mãe. Como é que os casamentos se formavam? Não era assim, os pais se aproximando? Hoje você pode falar, nossa, mas que loucura, né? O pai escolheu o marido. Pensa bem se é loucura. Na verdade não é emoção. Esse negócio da paixão é só uma emoção. Você vai ficando perto, de repente você vai vendo que tem afinidade, vai gostando. E na maioria das vezes, você se casou, aqui todo mundo, é lógico, você se casou por emoção, por um sentimento. E depois que você casou, aquele sentimento foi embora e você queria matar. Tudo é sentimento. Na verdade, o casamento ele dá certo não é pela emoção, é por atitude. Eu decido arrumar, e quando você decide arrumar, o respeito começa a acontecer, e a admiração é gerada, e aí amor acontece, e aí você leva para a vida inteira. Então não é tão louco aqueles casamentos antigos, em que o pai olhava e falava, é um bom menino, bem criado, sabe cuidar, aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai, vai ser um bom marido. E o sentimento, vai vir, filha, você vai ver. Começa a conviver, se respeitar, fazer a sua parte na sua casa e ele é dele, vocês vão se apaixonar, é natural que isso aconteça. É por isso que Isaac, quando precisava casar, vai lá, você vai encontrar uma mulher lá. Chega lá e fala, preciso de uma mulher da sua casa. Aí ele vê Raquel. Raquel não. Rebeca. Toda vez eu chamo, cadê Rebeca? E vê Rebeca e eles juntam. Você acha que a hora que ele olhou ali e falou, meu Deus, teu coração mole. Não, ela era bonita, ele também devia ser bonito, tudo bem. Mas não tinha isso. Isso vem. Por quê? Porque assumiram papéis. Qual é o problema disso? É que assumir esses papéis vai custar você ficar no lugar certo. Quando Ruth
Bíblia fala de Ruth. Ruth, ela era nora de Noemi. Teve uma época que Noemi saiu da terra dela com o marido e foram para uma terra que não era a terra deles. Saíram de Belém e foram para um outro lugar. Quando chegou lá, os filhos dela, os 2 filhos que eles tinham, se casaram com mulheres de lá. Uma delas era Ruth, uma moabita. Aí morreu o marido de Noemi e os 2 filhos. Ficou as 3 mulheres. Quando Noemi foi voltar para a terra dela, ela ia voltar sozinha, falou para as noras ficarem, mas Ruth insistiu: eu vou com você. Só que Ruth, se você for analisar a história de Ruth, Ruth era uma moabita. Quem eram os moabitas? Moabitas e amonitas. Eles eram filhos das 2 filhas de Ló. Ló, quando se separa de Abraão, ele vai morar em Sodoma e Gomorra, nos limites de Sodoma e Gomorra. E aí, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele manda um anjo tirar Ló de lá. E Ló sai com as 2 filhas e a mulher para no meio do caminho e vira Saulo. E ela para porque ela olha para trás. E aí Ló vai para um lugar com as filhas e vai para uma caverna. E quando chega ali, aquelas 2 filhas de Ló falam assim: nossa família vai acabar aqui. Nós não podemos permitir que a nossa família se perca. A gente precisa gerar contra a vontade do pai, mas nós precisamos gerar. Esse era o coração daquelas mulheres. Na natureza, na forma que Deus definiu, o homem é quem define o tempo de gerar. Ah, mas é o organismo da mulher. Sim, mas ele é que escolhe se deitar com você. Um homem tem a capacidade de te tomar, você não tem capacidade de tomar um homem. Se ele não quiser. Ah, mas eu posso seduzi-lo. Mas ele quis. Ele cedeu à sedução. Mas se ele não tiver, e você entende o que eu estou falando, se ele não quiser, você não vai gerar filho. Mas se ele quiser, mesmo que você não quiser, ele te pega a força e gera. Porque você não controla. Aquelas mulheres resolvem tomar para si o controle da descendência. Então elas embriagam o pai e se deitam com ele, seguidamente. E nascem amonitas e moabitas. Filhos de uma mulher que sai do seu papel e tenta assumir o lugar que não era dela. De gerar. Primeiro que aquelas nações não eram para existir. Quem era para ter saído da casa e ido fazer uma grande nação era Abraão, não era Ló. Ló foi na responsabilidade de Abraão, mas ele não tinha sido chamado para aquilo. E aquilo era para acabar em Ló. Mas elas geram 2 nações. Essas nações nasceram, as 2, debaixo desse princípio. Mulheres que seduzem, subjugam, embriagam a vontade do pai para gerar o que querem. Não interessa a motivação. Quando você vai ler o texto, elas falam: para que o nome do nosso pai não morra, para que a gente dê descendência. Não importa qual é a motivação. Elas saíram do lugar delas para tentar gerar. Ruth vem disso. Só que quando você vai analisar a história de Ruth, Ruth segue Noemi. E a partir dali ela começa a ouvir Noemi. Sabe como Ruth, ela conhece Boaz? Sabe como ela conquista Boaz? E a partir de Boaz elas geram Obed, Jessé e Davi, se deitando aos pés de Boaz. Noemi fala para ela: olha, se deita aos pés de Boaz. A Bíblia fala que Boaz estava cansado da festa, bebeu e deitou. Era hora da moabita olhar e falar assim: as minhas mães lá atrás, a minha nação começou assim, um homem deitado, embriagado, e eu tomando ele, porque se ele fizer um filho em mim, a gente gera descendência, e eu resolvo a vida da Noemi e a minha vida de ficar catando migalha no chão. Mas ela não faz isso, ela se deita nos pés de Boaz. Quando Boaz acorda e encontra ela deitada nos pés, ele entende aquele sinal, e aí ele a toma. E Jesus vem da descendência dela, de uma pessoa que resolveu assumir o papel dela, e não, independente de qual é o motivo, tomar um papel que não era dela. Porque ela teria todos os motivos para se deitar com Boaz, sem ele perceber, bêbado, e depois dizer assim: mas era para salvar a vida da Noemi, eu tenho um motivo para isso. E ela ia perpetuar aquilo que começou na descendência dela, aquilo começou na mãe dela lá atrás.
Essas duas nações, moabitas e amonitas, você vai olhar na Bíblia, elas não geram nada. Em alguns momentos elas estão pagando tributo para Israel, em outros momentos elas estão escravizadas, em outros elas estão seguindo outros reis e indo contra Israel. Elas estão para qualquer lado, elas estão batendo de igreja em igreja, de porta em porta, cada hora tem um pastor, elas estão andando de todo lado e não gera nada. Não gera território, não gera descendência. É todos os filhos seguindo aquilo. Começaram na tentativa de uma mulher de gerar fora do papel dela. E todas as vezes em que alguém transforma, é porque ela saiu do papel que ela vivia, do lugar, da cultura dela, para se moldar a uma nova cultura. Raabe era a rainha de Jericó. Jericó era uma nação pagã, uma nação rica, e todas as nações ricas da Bíblia que eram pagãs, elas eram cheias de dinheiro e de prostituição. Todo lugar que não tem a presença de Deus como governo e que tem dinheiro, ela vai se basear em prostituição e em riqueza. O poder vem dessas duas coisas. Coisas que movem a cabeça de um homem no mundo é sempre dinheiro, prostituição e poder. As três coisas, os três pilares que Jericó tinha, que a Síria tinha, que o Egito tinha, todas elas. Por isso que todas elas adoram deuses vinculados à sexualidade, à fertilidade. Todas elas têm um déspota, um governador, um tirano, um homem forte na cabeça, que é o poder. E todas saqueiam todas as nações em volta por causa do dinheiro. É o tripé de toda nação que domina. E essa mulher era uma rainha ali, por quê? Porque ela era uma prostituta. Ela não era qualquer prostituta. O prostíbulo dela não era nos becos e vielas de Jericó, era numa torre. Isso não é qualquer coisa numa cidade daquela. Quando você vê aqueles filmes de castelo, aquelas cidades fortificadas, você vai ver que o povo pobre, eles moram em becos, em vielas embaixo. Quem mora em lugares altos é a gente que tem dinheiro. Por isso que a primeira coisa que ela tem que fazer para remir é ir contra a cultura dela e jogar para o lado de fora. E externalizar para o lado de fora que agora eu pertenço a uma nova cultura. Agora eu estou mudando de lado. Não adianta ela ficar no dela. Eu sou assim, eu nasci desse jeito. E o que Deus começou a falar comigo ali, muita gente, no nosso meio inclusive, não ocupa o seu lugar. Porque é assim, porque aprendeu assim, porque é filho de não sei quem, e eu vi isso minha vida inteira. Ou porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. Não importa. Se isso não for transformado, o que você vai gerar é a mesma coisa que você viu lá atrás gerar. A mesma coisa. Eu odeio quando eu vou falar com alguém e falar, você está com problema tal coisa, se a pessoa começa a me justificar o porquê que ela é assim. Meu irmão está falando, não me interessa, eu estou pouco me lixando, eu não quero nem ouvir o que você está me falando. Porque isso não muda nada. Uma coisa é eu entender, tá? Eu entendo que não é maldade do seu coração, mas não muda nada, não me interessa. Se você continuar andando em cima do que você foi gerado, você só vai gerar o que foi gerado em você. Sua casa vai padecer, seu trabalho vai padecer, seu ministério vai padecer, tudo vai padecer. Tudo que Davi fez, tudo que Davi é por causa dos lugares em que Davi estava, os lugares que Davi ocupava. Davi ocupava o lugar de pastor de ovelhas. Ele estava lá quando Samuel chega. Onde que ele estava? Na mesa? Não. Cuidando de ovelha. E ali Deus dá a primeira lição para Samuel e para todo mundo. Manda chamar o menino. Se ele não estivesse cuidando de ovelha, ele não teria adquirido coragem para matar Golias. Porque enquanto ele estava cuidando de ovelha, que ele aprendeu a matar leão e urso. Aquilo deu coragem para ele. Aquilo não deu habilidade, aquilo deu muito mais coragem do que habilidade. Mas ele estava lá. Ah, mas o meu pai é folgado, mas o meu pai me humilha nos meus irmãos. Não interessa. Qual é seu lugar? Qual é o lugar que seu pai te deu? É cuidando das ovelhas lá. Das ovelhas feias ainda. Então fique no lugar que ele te deu. E meu pai, o lugar que ele me deu é o último lugar na mesa.
Eu vou comer do que sobrar, porque é isso que ia sobrar para ele depois do banquete, de todo mundo. O que sobrar. Mas qual foi o lugar que teu pai te deu? Foi esse? Então fique no lugar que seu pai te deu. Mas esse não é um lugar de honra, não interessa o lugar que ele te deu. Fique no lugar que ele te deu. Porque é ali que você vai aprender e criar coragem, porque ele tem para fazer lá na frente. Aí ele volta, é ungido rei. E depois disso, volte para o lugar que seu pai te deu. Qual é esse lugar? Lá. Um dia Deus vem, o Gessé chama Davi e fala: ô Davi, vai levar comida para os seus irmãos e para o comandante lá em cima. Aqueles caras é folgado. Eles não gostam de mim. Não interessa, esse é o lugar que seu pai te deu. Vá para o lugar que seu pai te deu. E aí quando ele chega lá, ele encontra o Golias. O lugar que o pai deu a ele. E ele vence o Golias. A partir dali, para onde ele vai? Para o lugar que foi dado a ele, para o palácio. Saul tenta matar ele uma vez. Para onde ele vai? Continua no palácio. O lugar que o pai deu. Até que ele entende que tem que ir embora. Pede o sinal das flechas. Depois você lê o texto todo. E ele entende que Jonatas conseguiu a resposta da boca do pai dele. E para onde ele vai? Para o deserto. Por que ele não foge para longe? O lugar que o pai deu a ele. Tudo porque ele fica no lugar e na função. Por que ele não tenta matar Saul então para resolver os problemas? Porque o lugar que o pai deu a ele era de servo de Saul, era de filho de Saul. Mas ele quer me matar, não interessa, cala sua boca e fica quieto aí, porque é o lugar que ele te deu. Mas não é justo, não interessa, é o lugar que ele te deu. Cumpra o lugar que ele te deu. Em Davi isso não tem muito problema de personalidade, porque ele aprendeu isso com o pai dele. Ele não faz isso forçado. Mas para a maioria de vocês aqui vai ter que fazer forçado. Porque de repente você aprendeu olhando para uma mulher dominadora, ou olhando para nenhuma mulher, ou olhando para um pai grosso, ou olhando para nenhum pai, não interessa. Mas se você não romper com isso, você não vai conseguir ficar no lugar que o pai tem para você. Porque você vai achar esse lugar de segundo plano, ou porque você vai querer manifestar nesse lugar a mesma natureza de Moabitas. O que você acha e o que você quer, e como você acha que tem que ser feito. E não adianta você ficar olhando para os frutos em volta depois e culpando os frutos. A culpa é sua, porque é o seu papel. O dia que Saul resolveu sair do papel dele, Samuel está demorando, vou levantar sacrifício. O que aconteceu? Rasguei o teu reino, perdeu, acabou. Olha o absurdo que você cometeu. Tentou ocupar um lugar que não é teu. O lugar é de Samuel. Acabou. Porque você não cumpre o seu e está o tempo todo olhando para o do outro. Que o do outro é melhor. Imaturidade. Aí Davi foi chamado por Deus para isso. E um dia ele chega no lugar dele. E ele não toma esse reino. As pessoas chegam e fazem a Davi rei. Eles vêm para colocar Davi no lugar dele. E um dia a gente chega em 2 Samuel 11. Davi sai do lugar dele. Na época que os reis saíam para guerrear, Davi ficou. Mandou todo mundo. Acorda tarde. Lê o texto. Acordou tarde. Já começou a desregrar toda a vida. E aí ele sai no pátio. E do pátio, imagina que o pátio era um lugar alto. Do pátio ele conseguia ver coisas embaixo. Que enquanto ele estava lá embaixo, guerreando, ele não conseguia ver. Ele conseguia ver coisas ali que enquanto ele era só um pastor de ovelha, ele não tinha acesso a olhar. E ele vê uma mulher que não era dele. E ela era boa aos olhos. E ele segue. Um dos riscos de quando você sai do seu lugar é você começar a admirar coisas que são reais. Ela era bonita mesmo. Mas não era nem para você ter visto ela se você tivesse ficado no seu lugar. E ele começa a ser seduzido por algo que ele não tinha nem que ter olhado. Não é que não tinha que ter olhado porque tem que tampar os olhos. Não era para ele estar ali naquele momento. Porque se ele estivesse na guerra quando todos estavam, ele ia voltar junto com todos. Urias ia pegar a própria mulher e levar para casa. Ou ia estar de olho na mulher ali. Mas alguém que começou a sair do seu papel, começou a admirar a esposa de outros. Isso acontece com você no ministério, quando começa a crescer. E para de trabalhar. E começa a reduzir, porque eu estou cansado, eu preciso ficar. E de repente você vai começar a olhar para a noiva, que não é tua, para a igreja. E falar, não é que ela é bonita, ela é atraente. E tentar tirar proveito de lugares que você realmente alcançou.
o direito de estar andando lá em cima, era dele. Só que para isso, naquele momento, ele abandonou o lugar dele. O maior problema nisso, quando eu olho, é para a personalidade. Ah, mas se eu sou tímido, Deus entende. Deus entende nada. Você vai perder seu lugar por timidez. Porque a gente tem que ser ousado até para receber o Espírito. Você imagina para as coisas que são naturais. Essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei por um tempo me acusando, meio triste. Depois Deus falou, não, mas não aparece. Você nem lembra que existe, porque você não está vendo. Está quieto, está mudo, enfiado no canto. Vai ficar e não tem o que fazer. É natural. Sabe quem não é visto, não é lembrado? Isso existe com Deus. Davi não viu aquela batalha lá e falou assim, nossa, eu até que tinha coragem. Se alguém me chamar, eu vou. Ele falou, eu vou, manda falar para o rei que eu vou. E aí começam a falar, o que você está falando aí? Não, eu estou falando que eu vou. Deus sabia que Davi tinha coragem? Sim. E se ele não abrisse a boca? Ele não ia entrar. Mas é porque é o jeito dele, eu sei, é o seu jeito. Por isso que nós temos que nascer de novo e assumir uma outra natureza. Porque essa é a sua natureza, a velha. Gente, o diabo não vai respeitar a sua timidez, seu jeitinho doce de falar, e falar é porque é seu jeito. E eu não estou dizendo que você tem que ser grosseiro. Eu só estou dizendo que tem coisas que se você não mudar na sua natureza, você vai morrer com ela e o seu papel vai padecer, sua casa vai virar um inferno, seu ministério não vai prosperar, você não vai ocupar lugares no meio de relacionamentos de amigos, não vai, porque ninguém vai te dar isso. Ah, mas eu aprendi assim com seu pai. Eu sei, então olha para o seu pai e pergunta se você quer se ficar igual. Então olha para sua mãe e pergunta se você quer ser igual. Porque quando você me disse que eu sou assim, porque eu aprendi lá, você está me dizendo que você quer ser igual. Ruth podia ser mais uma moabita, e a gente olhar e ia falar assim, vocês entendem como paternidade funciona? Ruth gerou na mesma paternidade, todo mundo ia falar, amém, glória a Deus, é verdade, mas ela se lascou e perdeu. E quando ela olha e fala, eu não quero, quem eram os pais de Ruth? Alguém sabe? Não. Porque aos olhos da Bíblia, aos olhos da história dessa mulher, ela rompeu. Ela não usa em momento nenhum, agora eu me deito com esse homem, ele está bêbado. E eu sei fazer isso. Isso está no sangue da minha família. Tomar homens para resolver problema de descendência. Usar deles para gerar o fruto necessário. Tá bom, faz. Ia conseguir fazer. O Cristo não poderia vir dali. Porque o Cristo vem de naturezas que se permitiram ser moldadas. Porque ele ia nascer com uma natureza que ia ser assimilada do pai dele. José é o resultado de todos esses homens e mulheres que foram moldando as suas naturezas. É por isso que Deus não faz questão de pegar uma natureza santa, de homens irrepreensíveis, mas de homens que permitiram ir moldando. Eu era prostituta e eu deixei. Eu era moabita, mas eu não tomo mais meu marido à força. E assim vai. Eu sou de Davi, que peca, toma mulher, mas aí quando você lê o Salmo 51, ele está pouco se lixando para o reino. Ele fala, só não me retire o teu espírito, me devolva a alegria da sua salvação. E Deus fala, é dessa natureza que o Cristo é gerado. Mas não é de Davi olhando e falando, é porque eu fui humilhado a vida inteira, então é por isso que eu sou assim. É triste, mas eu não posso nesse ponto te arrastar, te puxar. E olha que eu tento com alguns, eu brigo demais com algumas situações, e eu já entendi, não vai. Tem coisas que às vezes eu falo para Bel, eu já falei para Deus, eu desisti. Ah, mas você vai ficar triste com isso a vida inteira? Eu vou para a glória, insatisfeito em algumas áreas da minha vida, não tem problema. Se aí tem que ser assim, tem, mas eu não vou me moldar a isso, porque eu não posso controlar, mas você vai colher do fruto da sua boca, não da minha. Mas você vai entrar em destino por paternidade? Vai. Em nome de Jesus, eu vou colocar cada um de vocês no lugar que eu tenho que colocar. Vai. Se você vai desfrutar disso é outra coisa. Se você vai gerar a partir disso é outra coisa. Roboão, o primeiro filho de Salomão, que foi quem recebeu o trono, ele era filho de uma, eu não me lembro se é amonita ou moabita, mas a mesma coisa de Ruth.
Sabe o que ele faz? Ele rasga o reino. Ele resolve endurecer as leis com as pessoas e o reino é rasgado. Tudo que Davi, toda a história de Davi, 1º e 2º Samuel inteiro, aquele homem construindo tudo aquilo, um homem recebe rasga a natureza da mãe. Por quê? Porque Salomão se deitou com uma mulher que não era para deitar, arrumou esposa para tudo quanto é lado, inclusive amonitas, moabitas, de tudo quanto é nação, egípcia, ele fez filho de todo mundo. Volta tudo lá na frente. Por quê? Porque um homem não ouve o seu pai. Porque ele escolheu. Na hora de pedir conselhos, ouve os anciãos, ouve os mais novos. E aí a natureza dessa mesma mulher lá de trás volta a se manifestar lá na frente. E o reino é rasgado. E tudo que vocês vão ver a partir dali, todos os profetas falando, e toda a escravidão, e Babilônia, e tudo, começa ali. Tudo que Deus sonhou desde o Egito de vir construindo, tudo destruído, porque alguém resolve agir de acordo consigo. E não com o papel que ele tinha a cumprir. Porque quando Davi, quando Salomão, quando qualquer governante assume um lugar de autoridade, ele não tem o direito mais de ser ele, porque ele está representando alguém que não é ele. Ele está representando Deus. Eu conto aqui, eu não tenho direito de gostar ou não gostar de algumas coisas, porque eu estou representando Deus. Por isso que para mim é tão precioso meu tempo reservado, só com gente muito íntima perto, porque custa demais na alma suportar muita coisa sem manifestar, enchendo com imaturidade, com infantilidade, com bobagem que você ouve, que você não pode falar nada, porque se falar vai ferir, aquela pessoa não está pronta para aquilo, e você imagina Deus. Outro dia eu falei, Deus, como você é maduro, porque você aguenta cada coisa, e não estoura, e você respira fundo, e faz, às vezes acho que Deus fala, meu Deus, eu vou até tomar água e volta, porque, para conseguir lidar com algumas coisas. Esse é Deus, e é isso que Ele vai gerando no coração de um pai. Você quer saber se você é pai ou mãe, ou você está imaturo ainda? Se o que seu filho faz te tira do sério, esquece. Porque se ele olhar para você e falar assim, é assim, quando eu erro você fica todo emocional e grita e tudo, então você é igualzinho a mim, prazer, Clara, prazer, Emanuele, prazer, esse menino, você é igual a mim. Você também se molda e se cede às suas emoções, você vem em primeiro lugar, não os filhos. Porque para o filho ele faz, você faz assim, me dá misericórdia, respira fundo. E pensa, tem que corrigir ou não tem que corrigir? Tudo aqui, sem emoção. Tem que corrigir. Não precisa corrigir agora. Chama atenção. E num outro momento, ela nem me tira do sério, mas eu falo, mas agora precisa corrigir. Vem cá. E vai lá e pega o chinelo, pega assim e corrige. Se não é assim, eu tenho que te dizer, você não está sendo pai e mãe. Não está sendo. Você não está manifestando o Cristo para os seus filhos. Você está manifestando sua alma, sua raiva, sua irritação, seu emocional. E o que você vai criar? Filhos exatamente desse jeito. Até o tempo em que o pai vai chegar, vai desmamar um menino e falar assim, agora dá para mim, que eu tenho que arrumar tudo que você fez. Porque Deus não vai chegar enquanto é criança e falar assim, imagina que a Bel está estragando a Clara, eu não tenho como tirar, é papel dela. E se ela estragar, eu não posso fazer nada, é papel dela. E se eu tentar entrar no meio, eu estou assumindo um papel que não é meu. Isso vai ter consequência. O que eu posso fazer é respirar fundo e falar assim, ela vai crescer, e vai chegar a hora em que ela vai se afastar da mãe, e vai se aproximar, em que eu vou começar a ter mais governo, e influência, porque ela deixa de ter na mãe, aquele negócio de que mãe machucou, corre mãe, está doendo, corre mãe, ela vai perder isso, e aí eu vou conseguir trazer ela para cá. É o que Deus faz, quando vai levantar um remidor. Ele espera Davi assumir idade, para falar, agora me separa Davi. Ele espera José assumir idade, para falar, agora me separa José. Ele espera Isaac assumir idade, para falar, agora me dá Isaac. Por quê? Porque passou o tempo de cuidado da mãe, agora vem o tempo de cuidado do pai. Sabe o que vai acontecer só? Quando ela crescer, ela não se parece com a mãe. Ela vai gerar uma nova natureza.
Então José em nada se parece com os filhos de todas aquelas mulheres que brigaram e ficavam brigando e trocando presentes para poder gerar filho. Ele não parece com nenhuma delas. Ele não parece nada com a mãe dele. A mãe dele era doida, a mãe dele pagava e vendia a noite de amor do pai. Ele não parece nada com aquela mulher. Porque Deus respeita o tempo em que eles têm que crescer na mãe, e a hora que ele fala, agora é meu. Mas como consequência, não vai ter tua cara. Como consequência, não vai te chamar de mãe. Você quer ver isso na prática? Você imagina que a igreja que Luiz Hermínio cresceu, a igreja que ele estava antes de começar o Mevan, aquela igreja, você sabe que igreja é? Alguém aqui sabe qual é o nome da igreja? Alguém sabe qual era o nome do pastor? Não, mas vocês ouviram o Luiz Hermínio 100, 200 vezes? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque aquela mãe, aquela igreja, aquele pastor, perderam a oportunidade, no tempo que estava com ele, de gerar nele, e de se moldar ele, de olhar para ele e falar, eu vou cuidar desse menino. Perderam. Ele tem raiva deles? Não. Só que não tem cara da mãe. Não recebe a honra. Porque perdeu a oportunidade. Mas você sabe quem é o pastor dele? Todo mundo sabe. Quem ouve, sabe. Ele fala. E mesmo que não fala, você vê lá. Por quê? Momento em que Deus tira da mãe. E fala, mãe, eu respeitei seu tempo, mas agora deu o seu tempo. E o que você vai colher daqui para frente é o que você semeou nele de querer retornar para você e te honrar. Porque eu estou levando agora para uma outra fase. Vai passar seu tempo. Eu falo sempre isso para Abel. Você tem um tempo agora que você nunca mais vai ter. E o que você vai colher da Clara quando ela ficar velha é o que você semear agora. Não adianta depois você querer brigar. Ah, porque é longe de mim, porque é distante. É agora. Eu não estou falando sobre mimar, não. Estou falando sobre educar, sobre trazer para perto. Não adianta você querer se deitar no que você é e fazer o que você faz porque é o meu jeito. Você vai perder, querido. Você não vai gerar. Você só gera debaixo dos papéis, porque tudo que você vai gerar em Deus, você vai gerar pela influência do Espírito. E o Espírito Santo, ele não flui no que você, no seu jeito, ele flui nos papéis que ele estabeleceu. Então o Espírito Santo, ele não flui pela Lely porque a Lely gosta ou deixa de gostar. Ele não fala pela boca da Lely com um ou com o outro porque a Lely gosta, porque a Lely tem facilidade com isso. Não. É porque desde antes da fundação do mundo, ele falou assim, essa daqui quando sair para fora da barriga da mãe, no ano de 1900 e alguma coisa, ela vai ser profeta. Esse é o papel dela. Papel. E enquanto a Lely, vamos imaginar a Lely, ela olha e fala, não, mas eu gosto do papel do Mateus. E eu quero assumir o papel do Mateus. Sabe o que acontece? O dele não acontece e o dela fica enroscando, travado. Por quê? Porque são papéis a serem cumpridos na sua integralidade. Então, na verdade, ela não tem que pegar na Bíblia, deixa eu ver modelos de Mateus, ou modelos de governo. Ela tem que ver modelos de profeta. Cadê? Profeta. Esse aqui é o modelo de profeta. Meu script é esse. Ah, o meu é governo. Então eu não vou chegar aqui e ficar buscando em Deus profecia. Senhor, me dá uma palavra. A palavra fala, e vou falar em língua para ver se vem alguma coisa, e vou começar a fazer assim. Não vai vir. Não vai, não é meu papel, eu não vou fluir nisso. Mas se eu olhar para isso como isso é mais importante, isso é legal, pô, isso é gostoso, isso eu bato menos nos outros, e é Deus que fala, e aí não tem problema com... Não adianta, não é o meu. Você como marido é o seu, você como esposa é o seu. Sua casa vai ser destruída se você não edificar. Sua casa não vai gerar nada se você não conduzir. Você não virar homem, assumir as coisas e falar, vem atrás de mim que eu vou, põe a faca na boca e fala, vamos arrebentando tudo e vamos mandando papéis. E nesse papel o Espírito vai fluindo. Ele flui pelo profeta, ele flui pelo evangelista, ele flui pelo marido, ele flui pelo filho, ele flui. Então ele olha e fala, quem você é? Fala, deixa eu te explicar quem sou. Ele fala, já perdeu, não tem, você tem que explicar, não é. Se é filho, faça o que filho faz. Se é pai, faz o que pai faz. Se é irmão, faz o que irmão. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Às vezes você tem que ter uma audiência com você para entender seu papel. Então a mesma coisa eu pego a Helena, falando, você é pai? É. Então por que você não está fazendo assim? Não, deixa eu te explicar. É porque a minha esposa, para tudo, para.
Não interessa o porquê. Deus é quem vai se preocupar em suprir aquele papel. Vai levantar mulheres para suprir aquele papel, mas não vai ser você. Não adianta você querer empurrar nelas o seu jeito, porque não é o jeito certo. O seu é de pai. Quer que elas vejam Deus? Então faça como Deus. Morra pela mulher. Elas vão falar, nossa, ele parece Jesus. Ele toma tapa na cara e abaixa a cabeça. É igual a Jesus. Não, mas fica para lá. Não, mas é que é minha mulher, então eu peguei também. Então tá, fica então. Mas você está criando papéis que não existem no reino espiritual. Então tudo que você vai viver não é o céu, porque o céu só tem a capacidade de manifestar aquilo que Ele criou. Deus tem compromisso com aquilo que Ele criou, não com aquilo que você criou. Eu inventei um papel em casa. Esse papel é mais ou menos assim, ó. Ela trabalha e eu tenho mais facilidade com as crianças. E aí a sogra veio também, a gente trouxe ela para morar, porque ela sabe educar. Você acabou de inventar uma bagunça que se chama Babilônia. Uma zona. Mas pode gerar coisas boas aos seus olhos? Até pode. Babilônia tinha jardim suspenso, tinha um monte de coisa linda, que são maravilhas do mundo até hoje. E daí? Eu não estou perguntando se é gostoso, se é legal. Eu estou perguntando se você está manifestando, se você está querendo manifestar o céu ou não. Tudo que eu estou dizendo aqui, não é para você ter uma vida legal. É para você manifestar os céus. E aí colher os frutos dos céus. Tudo que o diabo precisa, eu falei semana passada, é cultura. Quando ele perverte nossa cultura, acabou. Porque a gente para de ver acusação nas coisas e a gente começa a flexibilizar a Bíblia. Eu lembro de um casamento até hoje. O pastor que foi fazer o casamento, foram 2 pastores, e um deles falou assim, querendo falar sobre o papel de homem e mulher, e aquele texto. Então, porque quando a Bíblia fala de mulher, seja submissa ao vosso marido, a gente tem que entender que na verdade isso é os dois juntos decidindo as coisas. Eu falei, não, onde ele tirou isso? Mas sabe o que aquele homem estava fazendo? Agradando a cultura. Tinha um monte de gente que não era crente ali. Deixa eu pegar o texto. Não é o texto, filho, o texto é a igreja. Se deite ao pé do seu marido. Esposa, deita aos pés dele. Quando você fizer isso, esse homem vai se abaixar e vai morrer por você. Por quê? Porque você está manifestando seu papel. E aí ele manifesta o dele. E aí é uma igreja que vai andar solta. E espiritualmente as coisas fluem. Em Cantares, quando você começa a ler Cantares, eu não sei se é no capítulo 3 ou 4, a Bíblia fala da noiva, procurando pelo noivo. E ela procura, ela encontra os soldados. E ela pergunta, onde está o meu noivo? E eles falam, sei lá. E ela continua procurando. De repente, no começo do capítulo 5, essa mulher se deita na cama. E o noivo bate na porta. E ela fala assim, eu já estou com o pé limpo, eu não posso levantar. Cansada. E aí ela resolve levantar depois. Aí ela põe a mão na maçaneta, a Bíblia fala que escorre mirra da mão dela. Ou seja, essa mulher estava pronta para curar já. E ele chama ela, vamos junto. Ela põe a mão na maçaneta, escorre mirra lá, abre, ele já tinha ido embora. Ela sai. Quem que ela encontra logo em seguida? Soldado. Toma um pau deles. Eles batem nela e arrancam a capa dela. Por que que antes essa mulher estava protegida dos guardas? Porque ela estava andando no papel. Logo em seguida, ela sai da função dela, que é ouvir o marido, que é seguir o marido. Ela perde essa proteção espiritual. Sabe, mulheres batalhadoras, você conhece mulher assim? Velha, cansada da vida, que arrastou a família nas costas. Normalmente essa mulher tem um marido com problema de álcool ou de droga, principalmente alcoólatra. Normalmente ela tem. Ou ela perdeu esse marido. Por que que essas histórias são todas tão iguais? Mulheres invertendo o papel com o marido. E marido invertendo o papel com a mulher. A esposa começa a ser uma mãe e ele sente liberdade para fazer o que quer e para agir de forma irresponsável, porque tem uma mulher agindo como mãe. Todos os papéis vão sendo invertidos. Mas chega no fim da vida, você ainda faz uma festa e conta a história dessa mulher. Mulher guerreira, carregou a família nas costas, todo mundo bate palma. Você tem que falar, que pena. Inverteram tudo, destruíram tudo, essa mulher perdeu a vida dela. Se arrebentou emocionalmente e gerou toda uma família com caráter destruído. Vendo isso como modelo certo. E vai espalhando, e vai espalhando.
e não conseguem ter o modelo correto. A justificativa dos Estados Unidos para isso ter invertido foi uma guerra. Os maridos todos foram embora, as mulheres tiveram que começar a trabalhar. Não importa o motivo. Satanás começa a usar as brechas para transformar a cultura. E depois de uma geração, 2 gerações, os princípios estão todos corrompidos. E as famílias começam a se destruir. É autodestruição. Porque não existe capacidade para suportar algo que é fora do seu papel. Quando eu falo para vocês que eu não consigo, eu não tenho paciência para uma igreja cheia de gente, não é porque eu sou chato, é porque é o meu papel. Eu estou forçando fluir fora dele. Não é a minha natureza. Agora, se eu começar a fugir das guerras, subir para andar nos lugares altos e ver o que gera ter um monte de seguidores e ter servos e exércitos que agora podem ir batalhar sem eu precisar, eu posso começar a encontrar prazer naquilo e fazer força para fluir em algo que não é meu. E eu vou morrer em algo que não é meu. Então a gente fala de descobrir identidade. Então não adianta você descobrir sua identidade apenas. José descobriu a identidade dele enquanto estava com o pai. As coisas se dobrando diante de mim. Eu vou ser servido. Meu pai me colocando para administrar as coisas. Meus irmãos vão para o campo e eu administro. Eu conto, ele dedurava os irmãos quando estavam roubando as coisas, que ele era bom com essas coisas de administração. Ele descobriu, eu entendi, é para isso. Sim, mas ele teve que se moldar. Sair daquele lugar de conforto que o pai dava, e ir para uma outra casa. Para dentro daqueles novos lugares ele começar a fluir. Às vezes, cedo demais, você vai querer buscar o prazer naquilo que Deus tem te colocado. Quer um exemplo? Tem meia dúzia, 10 pessoas talvez que andem muito perto e que a gente saiba qual é o ministério já. E de repente eu olhar e já tentar buscar o prazer ou aquele lugar de descanso nesses 10. Já vou armar minha tenda aqui, um já dá para trazer copo d'água, o outro já dá para armar barraca para mim, o outro me carrega no colo. É uma tentação que vem. Agora já fui ungido pastor, já fui ungido profeta, então agora eu já posso ocupar um lugar. É José. Eu já vim, já estou há alguns anos aqui, o cara já me colocou como governador aqui, e agora vem uma mulher que não é minha e quer me dar prazer. Se eu recusar esse prazer, ainda pode até piorar a situação. Ele tentou fugir dela algumas vezes. Se eu aceitar, minha vida está feita. Estou trabalhando num lugar bom, moro num lugar bom, agora ainda pego a mulher do chefe, está tudo, fechou. Ele não toma o lugar que não é dele. Mas vai demorar agora ainda vou para o calabouço. Tudo bem, mas não toma. E nem é ele que fala dele para o faraó, é outra pessoa que fala dele para o faraó. E quando o faraó se apresenta, ele também não fala, é verdade mesmo, eu tenho esse negócio de revelações, glória a Deus, e é com isso que Deus vai me levantar. Ele também fala, eu não tenho, mas Deus tem. Se você não sondar seu caráter, sua personalidade, você pode perder. Para alguns pode ser que nunca ouviu. Você precisa mudar isso na sua personalidade. Você precisa falar mais, você precisa falar menos. Você precisa não falar nada. Outros pode ser que estão cansados de ouvir. Muda isso, muda isso, muda isso. Mas é um direito seu e você pode morrer com isso. O corpo vai padecer? Vai. Sua família vai padecer se o marido ou a esposa não ocupar o lugar direito. Vai custar mais para cumprir propósitos dos filhos. A igreja vai padecer, o ministério vai padecer. Padecer o tempo de que tem que esperar esse não ocupa, e esse perde, e aí Deus tem que levantar o outro, você tem que começar tudo de novo no outro para ocupar. Por isso que a natureza geme em dores, esperando que os filhos fiquem prontos. Que culpa tem a natureza? Nenhuma, mas ela paga o preço porque aqueles que eram para estar se preparando não se preparam. Mas Deus vai guardar a vida da Clara. Não vai. Se a Bel não fizer direito, ou se eu não fizer direito, ela vai pagar. Tem esse negócio. Deus estabeleceu isso lá atrás. Um dia Deus virou para meu pai e falou,
em sentido figurado. Você é autoridade, governa sobre sua casa, eu vou abençoar o trabalho das suas mãos. Se você semear direito nos seus filhos, eles vão crescer e vão fluir, vão estourar nessa terra. Entendeu? Tô com você, tô aí, a autoridade. Você tem. E se ele faz tudo direitinho, Deus ia honrar ele? Ia. Os filhos iam pagar preço? Não, ele pagou, ele construiu. Aí ele não faz. Pede para morrer, me leva, amém, linda história, tudo bom. Aí Deus olha para os filhos e fala, isso, vocês estão lascados. Mas você me ama, eu te amo, mas um dia eu fiz um pacto de cima aqui, e eu tenho que cumprir os dois lados da moeda, eu sou justo. Mas eu estou com você se você estiver disposto a pagar tudo. Pagar no sentido de arrumar toda a história, no seu braço, na sua força, garra em oração e pago a garra. Você está disposto? Eu estou. Então eu estou com você. Ele faz de novo a mesma aliança. E se eu desistir, se eu falhar? Ele vai na clara. E vai nos filhos. Isso é um Deus de paternidade. Ele vai na seguinte. De todos os lados. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Porque tudo que ele tem para gerar para o lado de fora através de mim, não é na minha capacidade, é no que ele tem para dar. Em quem que Deus fluiu de forma plena enquanto esteve na terra? Em Jesus. Por quê? Porque no seu ser, ele era pleno Deus. Ele não era nada ele. Nada o que eu penso, o que eu quero. Então quando ele olhava para o lado e via, aí eu olhava para o Celso, e falava, meu Deus do céu, Celso, pelo amor de Deus, esse cara não vai mudar nunca. Ele não ia no Celso e falou, cara, vai embora, já deu. Ele falava assim, Senhor, até quando eu vou ter que aguentar esse cara? Tem muito mais tempo ainda. Até quando vos suportareis? Mas enquanto tiver, vai ser. E vim aqui e falar, Celso, em nome de Jesus, Deus vai dar jeito em você. Ele está sendo falso, não, ele está sendo pai. É a Clara me enchendo de raiva. Filha, vai para o quarto, filha. Eu estou escondendo que estou bravo. Sim. E em outros momentos eu vou corrigi-la, não porque eu estou bravo. Porque a minha manifestação não tem a ver com emoção. Ela tem a ver com certo e com errado. Sempre que você manifesta emoção, você está manifestando você. Você está manifestando o que você é. Nós temos emoções? Nós temos. Temos direito de manifestá-las? Sim. Mas não para cumprir as coisas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Sob sua responsabilidade, você cumpre o que Ele é, não o que você é. Na educação da Clara, eu tenho que ser o que Ele é, não o que o meu pai me ensinou a ser. A Bel tem que ser o que Deus é, não o que ela acha que deve ser. Porque senão ela vai estar gerando na Clara outra moabita. Jesus até pode vir da descendência de Moabe, mas ele não pode vir com as características de Moabe. O passado de Ruth tem que morrer, e a partir dali ela tem que ser chamada pela descendência de Abraão. Tudo que Deus tem para fazer começa com: sai da sua terra, sai da sua parentela. Ah, mas eu sou assim porque a minha mãe. Então você ainda está ligado lá, é isso que você está dizendo? Então você ainda é o que eles eram. Então você nem saiu de casa. Eu nem vou começar ainda a fazer ainda, porque eu só começo a mostrar a terra para onde você vai depois que você sai da sua terra. Sai lá de Minas, sai de São Fernando, sai de Guanabara, sai daquele lugar. Esquece que aquele lugar existiu no sentido de gerar características de caráter. Mata aquilo, começa a olhar para o novo. Amém, gente? Vamos orar de pé. Gente, amanhã a gente vai para o Paraguai, todo mundo está sabendo. Vem aqui para frente quem vai para a viagem, pedir para o restante da igreja, o Mateus vai orar, e o restante da igreja levantar as mãos e orar por nós, nos abençoar. Vem orar, Léo. Amém, gente?
estava em casa hoje, quando Deus falou que a gente deveria orar por eles. Eu comentei aqui com o Jean, porque esse é um momento extremamente marcante para a gente. É a primeira nação assim que Deus abriu as portas para a gente pisar. E a gente sabe que a gente tem promessas de que pisaria em nações, de que tocaria nas nações. E Ele está começando a fazer isso. Amém? Então, a gente como igreja vai orar para enviá-los, para que Deus possa livrar de todo impedimento que o diabo possa tentar trazer no meio deles naquele lugar. Eu tenho sentido que Deus vai usar muito eles para manifestar aquilo que a gente está se preparando aqui todos esses tempos, todos esses anos, né? Amém? Estende sua mão para cá. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor acompanhe eles, Pai, desde o início, Pai, dessa jornada, desde o momento em que eles saírem daqui, Pai, de carro, durante todo o percurso, Pai, até chegarem lá, durante o tempo que eles vão estar lá ministrando sobre aquelas pessoas, Pai. Pai, que o Senhor possa trazer sobre eles, Pai, revelações no espírito de cada um, Pai, sobre o papel que vai cumprir naquele lugar, Pai. O Senhor tem capacitado cada um deles, Pai, com dons. O Senhor tem trazido nesses últimos dias, Pai, dons, visões, revelações, Pai, que eles possam usar, Pai, que eles possam ter ousadia para usar isso naquele lugar, Pai. Que eles possam espiar aquela terra, Pai, que eles possam sentir, Pai, que seja aberto os céus, Pai, para que eles sintam qual é o nosso propósito naquele lugar, Pai. Que o Senhor comece algo dos céus, Pai, que o Senhor revele a vontade dos céus, Pai, e qual é o nosso papel naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa guardá-los em todo o tempo, livrá-los de toda a armadilha do diabo, Pai. Tanto lá com eles, quanto com as famílias que vão ficar aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Enquanto eles estiverem lá, guarda os lares, Pai. Guarda as esposas, guarde os filhos, Pai. Que eles possam, Pai, ficar ali despreocupados, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor levantou eles para cumprir, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela forma como tudo isso tem acontecido. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez o nosso espírito sensível ao ouvir o teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cumpra, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir naquele lugar, Pai. Que o Senhor traga para fora, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou já dentro deles naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós não estamos só indo fazer missões ou uma ação social, Pai. Nós estamos indo fazer algo que o Senhor nos mandou fazer, Pai. É muito mais que um trabalho social, Pai, porque um trabalho social podia ser feito aqui na esquina, Pai. Mas nós ainda não fazemos porque o Senhor não mandou, Pai. A gente está indo cumprir uma ordem do Senhor, Pai. Que nós possamos ser obedientes, que os ouvidos deles possam estar atentos, Pai, a cada direção que o Senhor der, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós como igreja oramos, Pai, e te pedimos, envia eles em segurança, Pai, que eles possam retornar também em segurança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Adorar ao Senhor enquanto você intercede, enquanto você ora. Estamos indo cumprir um chamado de Deus nesses dias.
Deus falou muito forte isso ao nosso coração, ao meu coração. Senhor, que o Senhor tem aberto diante dos nossos olhos, Senhor, tem colocado os caminhos para que nós possamos colocar o pé, Pai, de sonhos, de coisas que o Senhor nos prometeu há tanto tempo, Pai, de desejos que o Senhor colocou no coração dos seus filhos, mesmo durante a infância, Pai, que o Senhor tem aberto diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos ajude, Senhor amado, a entrar nesses caminhos. Que o Senhor ajude a tua igreja, Senhor, a amadurecer, Senhor, a poder ser reconhecida, Pai, como tua, Senhor, por onde pisares. Que nós possamos conseguir manifestar Jesus em qualquer lugar que nós estivermos, Pai, por estar cumprindo o papel que o Senhor deu a nós, Senhor, por manifestar uma face tua, Senhor amado, de mãe, de pai, de irmão, Senhor, daquele que estende a mão. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a manifestar o papel que o Senhor deu a nós, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança, Senhor, guarda as famílias que vão ficar aqui, Senhor, esposas que vão ficar sem os maridos, Senhor, filhos, Senhor, os pais. Senhor, tua palavra diz, Pai, que quando o Senhor chamava o povo de Israel a subir para as cidades, para fazerem as 3 festas anuais, que naquele tempo eles não precisariam se preocupar com a guarda da cidade. Todos subiam, Pai, e toda a bagagem, todos os animais ficavam guardados pelos teus anjos, ninguém atacava. O Senhor me deu essa palavra e eu creio nisso, Pai, que nesses tempos, Senhor, em que nós vamos subir para adorar, Pai, nós vamos subir, Senhor, a outras nações, a outras cidades, para cultuar e para estabelecer festa santa. Que durante esse período, Senhor, o Senhor vai guardar as nossas casas, Pai, as nossas cidades. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Leva-nos em segurança.